A criatividade é algo que você é, não é algo que você faz. É um modo de estar no mundo a cada minuto, a cada dia. Essa frase é do Rick Rubin, que é produtor musical, ganhador de 9 prêmios Grammy e autor do livro O Ato Criativo, que figura há meses nas listas de livros mais vendidos mundo afora. Criatividade é uma habilidade em alta no mercado de trabalho, mas será que todo mundo pode ser criativo? Será que dá pra gente aprender a ser mais criativo? E como que a criatividade aparece em sala de aula e é desenvolvida pensando em como a gente vai estar daqui 20, 30, 40, 50 anos? Com todas essas perguntas na cabeça, a gente começa mais um episódio do podcast Educação do Amanhã, que vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça o campus de Porto Alegre e venha estudar em uma universidade que te aproxima do mundo. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. E aqui comigo nesse podcast estão na produção Rafaela Kinevitz, a operação de áudio e vídeo é do Leandro Carvalho e apresentação e roteiro comigo, Larissa Guerra. E hoje, nesta conversa, estou aqui muito honrada, muito feliz, recebendo duas professoras diretamente da Unicinos, que é a Melissa Lesnovski. Eu treinei muito para falar teu sobrenome e errei. Melissa Lesnovski, que é coordenadora do curso de Comunicação Digital da Unicinos, e a professora Victoria Kern, da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero começar com aquela pergunta bem básica. O que é, afinal de contas, criatividade? Pode Eu? começar. Em essência e de uma forma muito sintética, a criatividade é a capacidade de propor alguma coisa nova no mundo ou em seu contexto. Ou seja, a gente pode estar falando de grandes invenções ou eu posso estar falando de uma nova maneira de eu arrumar o meu armário em casa, o que é um desafio. O meu mesmo. Então, basicamente, a criatividade ela se aplica a tudo na nossa vida, né? E a definição dela, curta e grossa, é exatamente essa capacidade de propor aquilo que ainda não existe, ou pelo menos naquele arranjo. Uhum. E acho que tem muito a ver com ser uma competência e não um dom, né? Tem muita gente que fala, a gente encontra vários alunos que chegam assim pra gente e falam, não sou criativo, não vou nem tentar. E a gente fala, não, isso é uma competência que nem um músculo que tu vai desenvolver, tu tem que treinar, né? Muitas vezes, falando em educação, a gente não é capacitado, não vai exercitando esse músculo durante a escola, porque a gente está sempre em busca, né, da resposta certa, e criatividade justamente é isso, é não buscar a resposta certa, e sim criar outras opções, criar outras respostas pra gente, pra todos esses problemas que aparecem no mundo que realmente não tem resposta certa, né? Então... Eu já tô quase encerrando o podcast, porque acho que em 30 segundos vocês resumiram toda a nossa conversa, mas eu quero estender esse momento, porque eu acho que é um tema riquíssimo e que me chama muito a atenção justamente porque se a gente olha para o passado, não sei se vocês concordam, a impressão que eu tenho é de que criatividade não era uma habilidade muito valorizada, ou que era algo que deixava assim, não, deixa para esses criativos ali, assim. Agora me parece que é um consenso de que todo mundo pode ser e todo mundo pode desenvolver na sua área, na sua profissão. O que parece para vocês? É bem por aí. A criatividade, quando eu era criancinha, e faz muito tempo que eu era criancinha, talvez ainda seja, era visto como um dom. Ou você nascia com ele, ou você definitivamente não é para ser criativo. Mas tanto os estudos de criatividade, que são muito profundos ao longo de vários centros de pesquisa e universidades no mundo, isso já faz muitas e muitas décadas, apontam que a questão do ambiente ou do estímulo, ou de você nascer com aquilo, é um pouco de tudo, né? A gente fala do nature or nurture, né? É a natureza ou é como você foi criado. Então, a criatividade tem muito a ver com o quanto nós somos estimulados pelo nosso meio, né? Isso inclui a família, a escola ou a rua, né? Os vizinhos, tudo. E como a gente foi criado. Pode haver alguma tendência inata, até pode acontecer, mas existe essa questão do estímulo e todo mundo pode se tornar mais criativo, porque existe processo para isso, existe técnica para isso, existe bloqueio para isso que a gente tem que lidar, né? Fica em sala de aula. Muito, exatamente. Eu também acredito muito nisso, assim, que a gente pode desenvolver a criatividade. E muitas vezes a gente tem isso, muitos alunos chegam e nem vão tentar, porque eu não sou criativa, e a gente fala, né? Mas na verdade, eu acho que tem muito a ver também, né? Agora veio outro insight em relação a isso, é que
antigamente até a forma como os processos eram desenvolvidos, industriais, né? Assim, de toda forma de trabalho, era um sistema muito mais linear, né? E agora, eu não acredito que seja linear, a gente percebia enquanto linear, né? Então, também, a gente não via tanto a complexidade do mundo, assim. E eu acho que cada vez está mais evidente o quanto é complexo. E nos últimos anos a gente vê isso ainda mais, né? Vindo uma pandemia, vindo agora as enchentes. Eu entendo que eu não vou conseguir, eu lembro... Cara, quando eu tava na faculdade há 10 anos atrás, a gente tinha que fazer um plano de negócio gigante dos próximos 10 anos de uma empresa, né? E agora, como é que eu vou pensar 10 anos de uma empresa sabendo que há 2 meses atrás a gente passou por um desastre histórico, né? Ou veio uma pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. Então, acho que a gente percebia as coisas como mais lineares e não exigia tanto essa habilidade da criatividade. Era um dom que algumas pessoas usam em alguns ambientes, que é artístico, enfim. Mas agora, entendendo o mundo como ele é e tendo noção da complexidade, não tem como não ser criativo, né? Então, acho que essa percepção do crescimento da criatividade enquanto habilidade virou assim, ó, é inevitável. Tu vai ter que ser criativo, né? Então, a gente vem trabalhando muito em sala de aula, porque é uma competência necessária, porque senão a gente não vai fazer nada no mundo atual, né? É muito não linear, então a gente aprender a lidar com essa complexidade é através da criatividade, assim. Então, acho que as pessoas estão mais abertas para isso, mas a gente em sala de aula ainda vê muita gente que diz não tenho esse dom e ainda tem essa noção de que é de algumas pessoas, que quem faz publicidade é essa galera aí, quem é do design é essa galera aí, né? Mas na verdade todos temos que ser, né? Não tem como fugir. Pois é, e essa criatividade, ela pode acabar se expressando, então, de formas diferentes, né? Porque eu também vinha muito dessa ideia de que, só é criativo o artista, ou a pessoa que tem ali uma habilidade, nem que seja de fazer um bordado, alguma coisa. Eu fui uma criança que quase reprovou em artes. Então, eu tinha muito essa noia de que, eu não sou uma pessoa criativa, mas eu fui pro jornalismo, que é uma área que exige também certa criatividade das pessoas, né? Sim. Como é que chega na sala de aula, assim? Que exercícios vocês propõem, assim, pros alunos? Quer começar, Mel? A Mel tem várias dicas aí também. Ih, meu Deus. Esse bloqueio ou essa preconcepção de que eu não sou criativo, ela é muito comum. Tanto na graduação, mas também na especialização. Na especialização, a gente ouve isso com maior nitidez. Porque aí o aluno já vem com o enunciado. Mas eu não sou criativo. Né? A gente só olha assim, você só acha que não é criativo. A gente vai dar essa curva. E, basicamente, para a gente ser criativo, o que a gente precisa desenvolver é, a gente perder o medo do erro, né? Ou seja, o erro é uma oportunidade de aprendizado. Obviamente, a gente tem escalas e escalas de erros, e há erros que não podem acontecer, e por isso eles passam por muitos testes onde eu posso errar num ambiente controlado, né, para evitá-lo. E exige muita criatividade, a gente criar sistemas, criar processos, né, que não possam incorrer em erro. Mas na criatividade em sala de aula, o primeiro passo é: você vai criar a maior quantidade de alternativas possíveis, ou possível para resolver algum desafio, atender um desafio, e você não vai julgar essas alternativas. Algumas delas vão ser bem bobocas, bem bestas, assim, e são essas que vão te fazer brilhar. Porque quando o meu indicador em sala quando a ideia tosca começa a sair, é porque o limiar de censura do aluno baixou. E aí eu tenho a melhor condição possível dele ter uma ideia genial. Porque senão ele fica, isso aqui é besta. Isso aqui a professora vai me achar um idiota, né? Então, a gente controlando esse limiar, né? E muitas vezes a gente manda fazer, eu já mandei fazer, olha, vocês em 15 minutos, vocês vão ter que fazer 101 ideias. Eles querem me matar, né? E tudo bem, mas aí a gente segue, né? Não, vai fazendo, mas Melissa, tá saindo umas ideias muito toscas. É isso aí. É isso que eu quero que eu faça. Quando você perder o medo de fazer algo, por medo que os outros vão julgar, todo mundo aqui é idiota junto, inclusive eu. Então, vamos colocar para fora. E depois a gente começa a ver o que faz sentido aqui. Que ideias podem se conectar às outras e como é que a gente pode construir algo novo, né, a partir disso. Então, uma coisa é eu perder o medo e outra coisa aprender que, como tudo na vida, criatividade depende de referência. Quanto mais eu me alimento de referências, melhor eu fico, né, nessa brincadeira. Show. Eu acho que do que a Mel trouxe, assim, ela é especialíssima nisso, assim, ela é maravilhosa em várias dinâmicas, assim. E tem muitas dinâmicas que a gente pode compartilhar, acho que pra ajudar, assim. Mas antes de qualquer dinâmica, né, a gente vê design thinking, vê várias de colaboração, vê os bloquinhos ali, várias cartinhas que tem. Se a gente não tiver esse espaço seguro,
pra errar. Eu acho que isso é essencial. E é um espaço seguro, não é, botei um monte de mesa de ping-pong, uma parede colorida, né? É o medo do julgamento. Então, eu sempre, quando começo qualquer aula, qualquer palestra, eu tenho uma consultoria também, qualquer coisa que eu for fazer, eu faço os acordos. E o que eu peço no acordo é presença, porque eu sei o quanto a gente tem aqui, né? Quanto eu tô disputando com eles o WhatsApp, né? Pensamentos até, né? Então, assim, aproveitem o momento que vocês estão aqui, tentem estar presentes. E o segundo acordo que eu faço é vamos garantir que aqui seja um espaço seguro para ideias, para ser coração aberto. Então, não julgar o outro, assim. Então, a gente faz esse acordo. Normalmente, eu dou aulas de inovação, por exemplo, e faço isso. E para criar isso, eu sempre trago, que eu acho legal, assim, que também não tem como a gente trabalhar com criatividade e inovação sem se conectar com a nossa criança interior, que foi o que eu gostei que a Mel falou, assim, eu ainda sou criança. E todos somos, né? Então, a gente às vezes esconde essa criança ao máximo. Eu, em toda palestra, ou cada aula que eu começo, eu boto uma foto minha criança e apresento. Eu digo, é com essa Vicky que eu quero que vocês falem. Porque essa Vicky aqui tá conectada, não tem medo de errar, bota a ideia boba fora do papel e quer que vocês se sintam felizes aqui, quer que esse ambiente seja divertido, que seja um espaço pra gente criar. Então, acho que criar essa base é muito legal. Eu faço, às vezes, alguns exercíciozinhos, assim, pra soltar, né? Que eu acho que antes de tu entrar em qualquer dinâmica dessas, né? Ou propor uma atividade, é legal fazer um quebra-gelo, alguma coisa pra soltar, pra a gente entender a dimensão que a gente quer, tá? De viajar na maionese, eu falo ali, né? E tem uma dinâmica que funciona muito legal, que é do dia perfeito. Acho que tu já deve ter aplicado até, né, Mel? Que a gente estimula os alunos a fechar os olhos e se imaginar em diferentes cenários como se fosse o dia perfeito. Então, assim, fecha os olhos, dá uma respirada e imagina como é que seria um dia perfeito na tua vida estando só tendo R$20, né, pra gastar. Ou onde dinheiro não fosse um problema. Se tu estivesse no meio do oceano, se tu não pudesse enxergar. E a gente vai provocando. Toda essa dinâmica dura 3 minutos exatamente, tá? Que eles ficam provocando. Aí eles, né, abrem os olhos, enfim. E a gente pergunta como que foi viajar, né, por esses cenários. E eles trazem muitas coisas diferentes. E aí eu sempre provoco, gente, imagina se em 3 minutos vocês viajaram por tudo isso, assim, conseguiram imaginar cenários diferentes. Como que vocês não se consideram criativos, né? Em 13 minutos deu pra viajar assim. Então, sempre essas pequenas provocações, e a cada aula, a cada momento tu vai abrindo um pouquinho, assim, essa segurança neles, assim, que acho que tem muita coisa legal pra trazer, assim. Mel, tu comentou antes sobre uma outra vertente, algo que também é muito importante para a criatividade, que é a referência, a busca por referência. Como que busca referência, no final de contas? É uma excelente pergunta. E como saber se essa referência é boa, se ela é útil para a gente ser criativo? É também uma excelente pergunta, né? São duas perguntas muito boas. Talvez a gente possa, de alguma forma, a gente pode fazer uma ponte, né, em relação à própria comunicação ou jornalismo, quando a gente vai buscando fontes e a gente tem que aplicar um senso crítico em relação àquela fonte para entender qual é a consistência que ela nos traz. Já na criatividade, em muitos sentidos, isso pode nos ajudar. A consistência, obviamente, é boa, mas a quantidade de referências é sempre importante, né? E então se entende que um ser criativo é um ser que está constantemente absorvendo referências do mundo e guardando aquilo no seu potinho, no seu cérebro, né, no seu pote pote muito pequeno, né, tem que ser uma jamanta, né, estacionamento de aqueles 10, aviões né? Antonov Beluga gigantes, assim, o Miria, e de referências. E a gente carrega isso com a gente ao longo da vida. Se a gente olhar os profissionais e figuras históricas, né, que tiveram... nossa, eles eram super criativos, foi Deus que os fez assim, sem questionar questões divinas, afinal a gente trabalha numa universidade jesuíta. Eles tiveram percursos muito ricos, eram extremamente curiosos e se abasteciam dessas referências. Então, estar constantemente aberto a coisas diferentes é bom. Em alunos de primeiro semestre, a primeira coisa que eu faço quando eu dou pensamento projetual e criativo é falar assim, tá, o que vocês fazem quando vocês chegam em casa? Eu vou jogar, eu fico ali. Tá, mas você não vai andar pela cidade, você conhece museu na sua cidade, você já foi em festa que não é da tua turma, você já foi em bar, que vão para bar, pelo amor de Deus, conhecer gente, conhecer músicas novas, conhecer outras referências, outras estéticas, outros comportamentos, gente que essa pessoa nunca cruzaria na sua vida. Então, viver de uma forma
diversa, conectada com o mundo, compreendendo o outro, né? Um bom criativo tem que conhecer muita gente diferente, não pode ser gente só do clube social dele. Tem que ser gente de fora e ele tem que compreender os dilemas de vida, como essas pessoas resolvem seus problemas. E a Vicky trabalha muito na gestão e negócios, né, Vicky? Que é a tua área mãe, né? E eu trabalhei um pouco quando eu entrei na Unicinos, mas o meu chão é a indústria criativa. Mas para ti também deve ser bem, bem desafiador, né? Fazer com que saiam das caixas de... E eu acho que a gestão ainda tem mais forte isso de querer ter controle das coisas, né? Então, assim, o líder respeitado é o cara que tem a resposta certa, né? Então, tu vê uma palestra, o cara, assim, esse é o modelo, é isso que temos que seguir. Então, a gente tem que quebrar ainda nos alunos ali da gestão que o controle não quer dizer que as coisas vão dar certo, né? Só uma resposta simples para um problema complexo, assim. Então, eu sempre trabalho com eles essa questão, vamos entender os tipos de problema que a gente tem, né? O que é um problema complexo, para olhar e quebrar essa ideia de que alguém que tem uma resposta pronta é a pessoa que sabe mais e que vai ser respeitada. Então, a gente tem que quebrar muito isso para aí ativar e dizer, não, olha, vamos ver os caminhos criativos, olha, né, como é que fulano foi e trouxe, assim, ideias criativas. Então, eu estimulo a perspectiva de olhar para negócios criativos e inovadores e uma dica que eu recebi na vida que eu passo sempre para os alunos é ter uma pastinha no computador com todas as suas referências. Então, quando eu tô perdida, assim, né, num projeto, eu também trabalho muito com um projeto, assim, criativo, de inovação social, mas num projeto pode ser até de negócio, ideia de negócio, assim. Eu tenho uma pasta em que eu boto desde referência de uma foto que eu peguei de um museu que eu vi, de um adesivo que eu vi na rua, que eu sempre, ou frase que eu vi na rua, até um modelo de negócio legal, uma propaganda legal. E quando eu tô bloqueada criativamente, eu vou lá e fico olhando para aquilo, assim, né? Então, eu estimulo eles a... Vamos procurar negócios criativos. O que esse negócio tem de script? O que faz ele ser criativo? O que faz ele ser inovador e fugir um pouco do script ali, né? E aí ter essa pastinha, ter esse lugar onde tem tudo documentado, porque quando tu estiver perdido, tu abre ela ali e fica olhando, assim, ao seguido. Eu pego e fico olhando, assim, tá. E sempre vem um insight. Pode ser de um museu, pode ser de uma apresentação de arte ou de um bar que tu foi, que tu viu, teve uma experiência muito legal. No negócio, a gente olha justamente pra criatividade na hora de criar experiências, né? Então, que lugares vocês se sentiram realmente inspirados, né? Que vocês foram? Por que será? O que tinha nesse lugar, né? Então anota isso em algum lugar, nem que seja tirar foto, né? Pra tu lembrar, assim. Então a gente trabalha muito isso com eles e essa pastinha funciona, eu juro. Nossa, eu tô pensando em várias coisas aqui, meu cérebro tá fervendo nesse momento. Bom, tá, eu quero pegar ali sobre bloqueio criativo. Show. Porque chega uma hora que o cérebro cansa, né? Vamos combinar? Que assim, dá pra ser criativo o tempo inteiro, assim? Não. Ai, gente, a gente precisa de paz um pouco, né? Tipo, Pensar descansa, guerreira, assim sabe? como ir na academia, né? Cansa uma hora o músculo. A gente não consegue estimular demais, assim. Mas a gente... E isso que eu acho, assim, né? Não tem como ser criativo o tempo inteiro. E o ócio, né? Não é um discurso clichê, assim. É uma coisa... É clichê justamente porque a gente precisa descansar. Tem horas que tua cabeça não vai criar uma ideia boa se tu tá muito cansado, se tu tá exausto, se tu tá estressado, se tu tá passando por uma fase difícil da vida. Deixa tu relaxar, deixa tua cabeça se acalmar pra ir depois tu ter o teu momento, assim, de criatividade. Eu sinto que eu tento trazer muita criatividade até no modelo que a gente cria as aulas, né? Sempre é uma aula diferente, sempre tentando adaptar ao contexto daquele grupo ali. Tem horas que no fim do semestre eu chego e eu sei que descarregou todo o meu baldinho, assim. Eu preciso me abastecer por um mês, eu preciso de um tempo pra reencher ali de referências. Então, esse espaço do vazio é muito importante pra tu ser criativo, sabe? E se permitir estar nele, assim. Às vezes a gente acha, não vou, hoje não tá dando, não sei o quê. Não dá mesmo. Descansa. Amanhã tu tenta, né? Porque não dá, pelo menos pra mim eu não consigo ser criativo o tempo inteiro. Pois é. E é engraçado, né? Porque a gente fala do ser criativo o tempo inteiro, mas o ser criativo o tempo inteiro, ele não é como se ele tivesse duas marchas. Uma marcha é a marcha de jogar para fora as ideias, mas a outra marcha é a marcha de jogar para dentro as ideias e a gente tem que deixar que nem de absorver, assim. De absorver. Ou o bolo, quando você bota o fermento, você tem que esperar aquele negócio, ou o pão, que é mais sensível a isso. Você tem que esperar um tempo ali, não tem como acelerar aquilo ali facilmente. Então a gente tem esse período de espera, de decantação, para depois... E quanto mais e a criatividade, quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Para a vida. E aí você já vai conhecendo o teu ritmo. E cada um tem... alguns têm processos muito variados de ter o insight. Outros já sabem mais ou menos assim que funcionam. Tem gente que tem insight tomando banho.
né? Ou andando de bicicleta. Ou Eu andando... na academia. Academia, andando com o cachorro, né? É sempre num momento nada a ver e a gente olha assim, mas meu cérebro escolheu justo o momento mais que eu não estava pensando naquilo para vir. Só que isso é mais a regra do que a exceção, né? A gente, lá do início do século XX, a gente tem os primeiros estudos que falam, a gente tem um problema, moe esse problema, se abastece de referência e entre esse, tá com o saco cheio de referência e eu ter ideia, tem um período ali de incubação. E aí, essa incubação, e ela acontece quando você bota a tua atenção em outra coisa. Eu vou reordenar, eu pinto parede. Olha só. É a coisa mais relaxante do mundo e eu vou tendo ideias ali, porque é um momento em que parte do cérebro, sei lá, ela desliga. E eu vou fazer outra coisa. Eu tô preocupada se tá tendo bolinhas, se eu tô passando direito o negócio, se não tá escorrendo. E daí, pá, vem um negócio do que eu tava pensando 2 dias antes. E a conexão é feita. Então, esse limiar, ele tem que baixar de tensão pra gente fazer. E aí a gente pode treinar para fazer isso, né? O pessoal de publicidade já pega muito a manha porque tem que produzir muita coisa em muito pouco tempo. Então já entende mais ou menos como funciona. Mas eu acho, Mel, que essa fuga ela não pode ser rolar o feed, né? Então, né? Pois é. Eu quero abstrair. Não, o que é abstrair? Onde tu vai estar, que tua cabeça vai estar vazia, né? Então, né, tu vai estar pintando uma parede, tu vai estar fazendo uma cerâmica, alguma coisa que é manual. Atividade assim. manual, era isso que eu ia Gente, atividade perguntar. manual total, assim. É muito bom, é muito bom. Eu tinha um período que eu pegava o trem, eu morava em São Leopoldo, vinha pra Porto Alegre. No trem eu não pegava o celular nem livro. E aí era muito engraçado, a gente tinha algum problema ali de trabalho e falavam, Vicky, entra no trem. Era sempre assim, ó, eu entrava no trem, eu saía com uma resposta pra aquilo, alguma ideia maluca, assim, pra colocar no papel, porque é um momento que tu tá sem nenhum estímulo. Óbvio, tu vai estar lá ajustando a parede, ficar mais... A gente tá muito cheio de informação o tempo inteiro, e eu acho que é esse ócio que tem que acontecer, deixar sair toda a informação que a gente recebe, deixar espaço pra entrar, né? E a gente quiser entrar, não, a gente ter tempo na nossa cabeça sozinha pra ela processar as coisas, que ela é bem capaz de fazer, mas a gente precisa de tempo, né? O Instagram não te dá esse tempo, ele te dá mais estímulo, tu fica mais sobrecarregado, assim. Então, buscar uma atividade manual é muito bom, né? E tem um negócio que eu lembrei quando você estava falando. Tem algumas técnicas para destrave também. Além dessa incubação, que é o processo, é a fermentação natural. Tem momentos em que mesmo com ela, você chega num impasse e parece assim, olha, eu não consigo transpor esse modelo mental que eu tô, assim, eu não consigo sair daquilo. O Brian Eno, que é um mega produtor musical e tudo mais, na década de 70, ele produzia todo mundo, né? Iggy Pop, Bowie, nananã. E nas sessões de estúdio, frequentemente os músicos chegavam num impasse, né? Ou seja, não ia e não saía daquilo ali. Ele não tá bom. Aí eu perdi o nome do amigo dele, que era artista, e provavelmente ele também foi o grande artífice disso. Eles criaram um jogo chamado Oblique Strategies. Era um monte de cartinhas com comandos absurdos e que não faziam nenhum sentido. Tipo, faz igual, só que tudo de trás para frente. Ou adicione água. Aí ele tirava, os músicos chegavam num impasse, tirava uma cartinha, agora vocês têm que obedecer isso. Os músicos ficavam malucos, saíam batendo porta, tudo. Mas eles voltavam depois e a coisa ia. Por algum motivo, esse rompimento e forçar a engrenar numa dança completamente diferente fazia o cérebro esquecer daquele formato ou se desapegar e entrar em um novo ciclo. Então, a gente tem esses dispositivos que a gente pode usar. E estímulos que não são só visuais ou verbais, né? Acho que isso, o corpo também, né? Usar o corpo enquanto uma referência pra nós, né? É o cheiro das coisas, isso também pode ser uma referência. Não é só porque eu tô falando de negócio que eu vou olhar pra uma estratégia de negócio enquanto referência. Se permitir para outras esferas, assim. Um exercício que eu gosto muito é se colocar no lugar de outra pessoa. Porque, assim, a gente sempre vai olhar para o mundo, vai criar ideias a partir da nossa vivência, né? Então, a gente está olhando com vieses, a gente tem que assumir isso, né? Eu trabalhei muito tempo com pessoas com deficiência, né? Eu fazia, por exemplo, a corrida maluca de cadeirantes ali na Smile Flame, coisas assim.
E a gente nunca pensa o mundo da maneira como alguém que não, né? Eu tenho mãos aqui, eu respiro, eu tô conseguindo, né, enxergar direito, assim. Então, eu tô olhando com o meu viés. E eu ter consciência de outros vieses me faz, às vezes, ser criativo, né, no mundo. Então, eu sempre faço um exercício legal com os alunos que é: como que uma pessoa que não enxerga resolveria esse problema ou traria uma solução para isso aqui, né? Como é que tua mãe traria soluções para esse problema, né? Como é que uma senhora idosa talvez ia trazer uma solução para isso? Como é que um padre, como é que um matemático, como que um mágico ia solucionar isso? Se colocar no lugar de outras perspectivas, outros atores, assim, é muito legal pra gente criar ideias, assim. Então, acho que se estimular, tá, mas peraí, eu tô olhando com que viés? De um aluno que tá aqui no prédio da faculdade, que vem de carro pra escola, pra faculdade, e que trabalha num lugar na frente do computador, né? Tá aí, mas tem outro. O mundo é muito aberto, assim. Então, como é que um médico olharia, né, pra isso? Acho que é bem legal isso. E também a gente estimular ali a mudança na rotina, né? Que eu acho que também isso ajuda no bloqueio. Que é, tá, eu faço todo dia o mesmo caminho. Muda. Né? Isso é uma forma de estimular o cérebro pra gente quebrar esses padrões, assim, e não sair uma lógica tão linear, assim. Então, muda alguma coisa na tua rotina. Esses dias eu me experimentei a mudar a forma como eu escrevo o A. E foi difícil. E aí tu fica, nossa, olha como tem padrão. Eu só quero mudar minha letra e eu não consigo, né? Então, mas tu tá exercitando teu cérebro. Parece bobinho, mas é muito legal. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é de um cara que ele reaprendeu a andar de bicicleta. Acho que tu já viu esse, do pensamento lateral, né? Porque uma lógica, quando a gente fala de criatividade, é todo o universo do pensamento lateral. Isso é muito legal, ver vídeos de pessoas que estimulam isso. E ele resolveu aprender uma coisa nova por dia, então ele fez um movimento ali no YouTube. E um deles ele fez ao contrário a bicicleta. Quando tu gira o guidão para um lado, a roda vai para o outro. E não é o padrão seguido. E ele teve que reaprender a andar de bicicleta. E ele mostrou o quanto... E o filho dele, que era pequeno, conseguia. Porque o cérebro dele estava mais aberto a esses novos estímulos. E a gente segue esses padrões. Então, assim, vamos estimular que padrões eu posso quebrar. Mesmo que seja mudar a letra, andar de bicicleta de um jeito diferente, pegar uma rota diferente. Isso estimula a gente a abrir um pouquinho. A roupa, eu sempre uso a mesma. Cara, estimula ali, dá uma trocadinha, tenta outro estilo, vê o que acontece. Pra te abrir, assim, um pouco a cabeça. Acho que é um bom exercício também. Sensacional. Quero partir agora para uma pergunta falando mais sobre mercado de trabalho, assim. Diante de tudo que a gente está falando, eu acredito também que a criatividade, ela exige uma certa dose de transgressão, assim, de você sair um pouquinho das regras. O mercado de trabalho, ele tá realmente preparado para pessoas criativas, ou ele só fala assim de que queremos pessoas criativas, venha trabalhar com a gente, e aí a pessoa pode chegar numa realidade e descobrir que não é bem assim? Talvez ele nunca estará preparado, assim, totalmente. Mas isso é bom, porque ele precisa ser... Como é que eu vou achar um termo suave para dizer isso? Mas ele precisa ser provocado pelas pessoas, né? E não necessariamente a criatividade que o mercado espera é a criatividade que ele precisa. Então, a gente vê muitas histórias, assim, de pessoas que entraram numa empresa, daí ela não conseguiu fazer a transformação que ela queria, porque a empresa negava, ela foi em outra e ela fez a transformação, e a outra prosperou bastante nas suas iniciativas. Então, há uma necessidade, acho que o mercado melhorou muito, né, em relação à abertura ao novo, ao dissonante, a respostas que não são únicas, né? Olha, a gente tem 5 caminhos possíveis para seguir, não é um só, e nós temos que decidir de forma serena, né? Porém, coordenada. Então, a gente melhorou muito na maturidade, mas ainda há alguma resistência a hierarquias, a interesses, a poderes a serem mantidos nas organizações, e talvez a gente nunca consiga terminar com isso, né? A gente tem que aprender a driblar. Eu também concordo, eu acho que não quero tirar a esperança do pessoal, assim. Mas a gente tem que ser resiliente, sabe? Eu acho que isso que é o bonito, assim. Quando a gente acredita na criatividade, acredita que as coisas podem ser diferentes, a gente vai enfrentar muita gente que não quer que as coisas mudem, ou que está acostumado, e ainda mais no mercado a gente está... É dinheiro que é perdido se tiver erro, né? Então isso que é a dificuldade. E eu acho que essa é a dificuldade do mercado em aceitar a criatividade, porque tem que aceitar o erro. E o erro, quando a gente tá falando no mercado, é grana. E aí, aqui falando de educação, o que eu acho lindo da educação é esse espaço de laboratório em que o que a gente tá postando é tempo. Então eu sempre falo para meus alunos, aproveitem. Aproveita. Aqui
pra criar, pra pensar, pra errar. Aqui é o momento, né? Mas a gente tem que também aprender a ser resiliente, assim, porque a gente tem cabeças incríveis que aí se desmotivam com algum lugar que é restrito. Só que aí que tá a beleza. Olha o que tu pode gerar de transformação nesses espaços, assim, né? Então, eu ao mesmo tempo que eu digo, não é fácil pra ninguém chegar vislumbrado ali, né? Achar que é maravilhoso. Mas também é um baita de um desafio. Tu conseguir educar um espaço pra ele estar aberto pra criatividade, as mudanças que tu pode fazer. Então, a minha dica é seja criativo e resiliente. Acho que essas duas habilidades têm que ser desenvolvidas juntas ali pra dar certo. Porque quando tu consegue gerar uma mudança, tu fica, nossa, foi difícil, mas valeu, assim. Então, acho que é essa dica que eu daria. E parece que uma criatividade extra que o profissional tem que ter é como ele vai fazer emplacar essa ideia dentro da organização. Porque um trabalho é você ter a ideia. Agora, outro trabalho maior é convencer. E dá, mas assim, exige tempo, exige resiliência, paciência, pesquisa, observação, método para você, na linguagem da organização, propor aquilo. E encontrar quem vão ser os seus aliados ali dentro, em que formato, em que temporalidade, né, com que tom você vai colocar aquilo. E também a criatividade. Mas eu acho que até, né, e olhando para método, a maioria dos métodos que a gente trabalha em criatividade são de colaboração, né? Tá tudo conectado. Então, dá para chamar as pessoas junto para criar, né? Não existe mais essa ideia, eu acho que isso é uma coisa gloriosa que aconteceu no mercado, que é a ideia do gênio da lâmpada, assim, né? Então, olhando para a complexidade, não tem como mais eu ter uma pessoa que vai ter a resposta certa para as coisas e que vai ser genial. Não é assim que funciona mais. É um grupo de pessoas criando e aí a gente vai criar ideias consistentes. Isso é muito a base do design que a gente trabalha, né, ali na Unicinos, que é o curso de design estratégico, né? Então, um convite é para essas organizações em que tu sente essas barreiras, chama mais gente para criar. Porque aí não é tu lutando contra eles, é a gente criando junto e entendendo como que a gente pode propor soluções mais inovadoras, né? Eu não acredito nem um pouco nessa visão única, né? E que tu vai ter que batalhar por isso sozinho. Chama a gente e cria espaços de colaboração para que as ideias surjam. E aí talvez vai ter mais aliados e mais gente fazendo esse movimento para as organizações realmente mudarem, né? Acho que isso que é a beleza da colaboração. Que também anda junto com a criatividade. Então tem assim umas coisinhas que tem que sempre estar andando junto, né? Você me lembrou um negócio, Vicky, que que o papel da criatividade na inovação, ele raramente é único, né? E tem um livrinho chamado 10 Faces of Innovation. Eu não lembro se era do David Kelly ou do irmão dele, do Tom Kelly. Acho que é do Tom Kelly. É do David. É do David? Acho tá. que é do David. São os irmãos Kelly da IDEO, né? E ali eles mostram que a inovação, ela tem mais de uma face. Então, uma pessoa no grupo é, por exemplo, o polinizador, né, cruzado, ou seja, a pessoa que é que nem a abelhinha que vai transportando o pólen. Outra pessoa, ela vai ajudar a romper os obstáculos para emplacar aquilo lá. Outro vai ser como se fosse um diretor de cena, criando a ambiência para aquela inovação funcionar. Há alguns anos, eu fui pro SXSW e havia uma diretora, acho que de design da Ford Mundial, em que o trabalho dela, ela saiu do mercado, ela tinha uma agência e ela foi para a Ford para trabalhar ambientes criativos. Como ela vai construir em diversas locações da Ford no mundo os lugares para as pessoas criarem, ou seja, abrir o espaço para que as pessoas inundem aquele espaço e elas possam colaborar entre si. Então há muito mais do que aquele criativo solitário, né? É um bando de gente, cada um colabora de uma forma e dá sustentação para a ideia. Que só ter a fagulha criativa não é suficiente. A gente precisa de todo o resto dessa orquestração. Então, acho que acho que isso que é a chave. É que eu acho que as pessoas comentam, eu não sou criativo, eu não tenho dom. Gente, tudo bem, vamos se juntar, então fazer aqui um grupo e a gente pensar juntos. Não tem que ter a solução para tudo. Tu não vai criar a ideia mais genial. A ideia mais genial vai ser criada em colaboração, com mentes diferentes pensando, assim. Então, acho que também é outra dica que eu daria, assim, que é se conecta com pessoas muito diferentes de ti. Porque como que essas pessoas vivem, assim, sabe? Eu acho que a Mel estava falando do SXSW, que é uma grande referência de inovação e criatividade. Mas eu venho muito confrontando essa ideia, porque a gente segue muito esse modelo americano, europeu. E, cara, a gente olha aqui do
lado, a gente vem fazendo um trabalho na periferia e tu pensa assim, olha o jeito que essa galera que não tem incentivo nenhum consegue se virar, fazer projetos, né? Tem um negócio de 20 anos lá, se virando, botando a filha na faculdade. Isso é criatividade também. Como é que eu não pego referência dali também? Como é que tu tá te virando? O que tu tá fazendo? Como é que tu tá vivendo a vida, né? Então essas referências de se conectar com pessoas que vivem a vida de forma diferente que a gente, assim, que tu, assim, como que elas se viram, o que elas fazem, né? Que referências elas veem. Isso eu acho que é uma baita dica, assim, de como explorar teu lado criativo e também de ter mais pessoas juntas no mesmo ambiente criando que sejam diferentes. Isso, pra mim, é a chave da criatividade, de criar, né, coisas significativas e inovadoras, assim, acho que isso é bem legal. Pra gente encaminhar pro final, porque eu já tô olhando o meu tempo aqui, ele tá estourado, mas é que a conversa tá muito boa. Como vocês imaginam o futuro da criatividade? Boa pergunta, hein? Cadê o nosso olhar criativo aí, Mel? Pois é, eu tô pensando. Cara, eu imagino, eu tenho fé, eu sou uma pessoa muito otimista, assim. Eu tenho fé que o mundo vai ser um espaço mais aberto para as pessoas serem elas mesmas. Esse é o meu futuro, assim, da criatividade, sabe? Eu acho que a gente ser criativo, a gente criar soluções que façam sentido, precisa estar conectado com as pessoas terem, obviamente, oportunidades, mas se sentirem bem sendo elas mesmas, sabe? Então, eu acho que um futuro em que a gente se sente cada vez mais conectado, mas podendo expor nossas ideias, óbvio, sem desrespeitar ninguém, assim. Mas essa segurança, eu acho que é o fundamental para que a gente tenha um futuro melhor, assim, sabe? E também tenho a esperança que as pessoas sejam mais abertas a se divertir. Acho que os ambientes ainda são muito... a gente olha, né, formais, empresas, principalmente um ambiente muito formal, assim. Então, eu sempre penso que, assim, ter mais diversão no mundo e ter mais pessoas conectadas com elas mesmas, se sentindo bem na sua pele, assim. Então, acho que isso vai levar a um futuro mais criativo. Que lindo! Eu acompanho a relatora. Eu acredito... Eu também acredito nesse futuro em que a criatividade, ela seja um projeto de Estado, né, em diversos níveis, e para ela acontecer, o Estado não vai lá e faz a criatividade acontecer, mas ele pode dar as condições para que as pessoas façam isso. Uma das condições é o ócio, né? O Domênico de Masi escreveu o ócio criativo e tantos outros autores, porque eu preciso de tempo em que eu não esteja correndo na minha loucura para eu conseguir pensar nas coisas que eu preciso transformar na realidade. E sem isso a gente não consegue. A gente também tem que dar segurança para essas pessoas, né? De que elas vão ter uma vida digna. Né? Quem corre, né, e sai 4 horas de casa e depois volta às 11 da noite, essa pessoa já é, assim, eu reluto em chamar de herói, obviamente, que tem todos os méritos, mas essa pessoa não precisava estar nessa situação. Eu não posso acreditar que essa pessoa que está se virando, assim, de sol a sol, vá conseguir tempo para criar e revolucionar. Somos nós que temos que ser criativos para liberar o tempo na agenda dela, para ela conseguir promover revoluções, né, na vida. Então eu acho que isso aí tem que ser feito, não assim, seja mais criativo. Isso precisa ser um projeto de sociedade, né, e tem que ser levado a sério. Perfeito. Só para, eu acho que assim, não, mas eu acho que a Mel falou exatamente, é o ócio e o lazer, né? Porque a gente falou muito em referência, assim. Mas quem tem acesso ao lazer, né? Tipo, é um grupo muito pequeno e privilegiado, assim. Então, a gente garantir que tem acesso ao ócio, tempo na vida, para pegar referência, para viver, para ver outras coisas. Isso é essencial para uma sociedade mais criativa. Gente, que baita aula. Preciso fazer o nosso tema de casa antes da gente encerrar. Sei que Mel veio com uma listinha. Escolha uma dica, Mel, pra gente compartilhar aí com quem está nos assistindo. De alguma coisa, um livro, um filme, qualquer coisa. Gente, eu vou compartilhar um aqui. Ele pode não ser o melhor para a entrada, mas ele serve. Se fosse na entrada, eu ia pelo Austin Kleon, que todo mundo pode achar em qualquer livraria de aeroporto. Dos aeroportos que estão abertos. Já verdade. Mas eu comprei há alguns meses um livro da Corita Kent. Ai, é maravilhoso. Aprender de Coração. Lindo. Eu indiquei ele também no episódio do professor Gustavo. Então tá maravilhoso. Então somos fãs. Gente, comprem este livro, pelo amor de Deus, porque ele é muito bom. Boa. Eu acho que eu vou indicar, e não estamos sendo pagos para falar desse infelizmente, livro. Mas assim, realmente ele é ótimo.
e ao mesmo tempo ele é pouco óbvio. Uhum. E ele fala das bases de que criatividade exige trabalho, mão na massa, né? E vai fazer e conexão com as pessoas. Maravilhoso. É incrível, verdade. Eu tô olhando aqui uma diquinha, mas eu acho que é muito importante. Não, eu acho importante esse livro que a Mel citou, do Austin Kleon, que é, pra mim, eu lembro quando eu tava começando, eu tinha muita vergonha, assim, de botar minhas ideias fora do papel, enfim. E ele tem uma série de livros que é O Hobby como um Artista, Mostra Seu Trabalho, né? E Seguir em Frente, acho que é. E aquilo é um livro, assim, bem simples. Pra quem não gosta de ler, gente, é só uma frase por página. Mas é uma frase bem poderosa, assim, pra dizer, gente, o que é a lógica do hobby como um artista, né? Nada se cria, tudo se copia, assim, né? Sempre tem uma base por trás, assim, até tem vários documentários sobre isso, que poderia ser outra citação. Mas a gente não precisa não vai vir a ideia na nossa cabeça sentado aqui esperando e só em alguns gênios. Vai atrás, pega a referência, guarda essa referência. Tudo no mundo é referência de outra coisa. Então, acho que isso é muito legal. E outra coisa que ele fala muito é: mostra teu trabalho. Não tem vergonha, sabe? Vai lá e mostra. Tu tá fazendo alguma coisa especial, mostra. Tu vai conectar com alguém. Então, assim, acho que é esse... A gente tem que se conectar com pessoas mais criativas, assim, e ele provoca isso. Então, eu ficaria com esse livro de dica, assim. E também tem no Netflix o Abstract, né? Que eu acho que é um baita documentário. É uma série, né? Acho que são 7 episódios. São várias temporadas, né? Então tem muita coisa. Mas esse é um documentário uma série que conta a história de vários artistas de diferentes áreas, assim. E desde o cara que faz o design do Nike Jordan, por exemplo, até cenários de palcos, assim. Então, é legal ver o processo criativo dessas pessoas. Indicaria isso. Ai, muito bom. Ai, que bom. Eu vou transgredir, vou botar mais um aqui. Que eu olhei assim, ok, se a corita foi repetida, vamos trazer mais um. Aquela história do Brian Eno com as cartinhas, ela é contada em um livro do Tim Hartford, né, chamado Caos Criativo. É uma delícia de ler. Essa edição é fofíssima em português e tem um monte de histórias que ilustram como a criatividade foi fomentada a partir da bagunça. Então é muito interessante até para as pessoas que têm a mania de organização, para ver que talvez a gente deva permitir um pouquinho mais de bagunça na nossa vida, porque encontros inesperados que a bagunça promove, esses encontros podem nos levar a lugares interessantes. Muito bom. Vou indicar um livro rapidinho. Estou lendo nesse momento o livro O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Que também fala muito sobre criatividade, sobre processos de escrita e compartilha também várias informações sobre como escritores criam e como esse processo, ele é muito solitário. E é muito bonito que ela fala isso, né? Muito solitário, mas a gente escreve pro mundo, né? Na esperança de que alguém vá ler e vai entender e vá se sentir tocado por isso, assim. E tem muito a ver com essa coisa do eu, né? Que a gente falou de estar conectado consigo mesmo, com as suas maluquices, que todo mundo tem, né? E ver o quanto isso interfere, tu bota pro mundo, outra pessoa se conecta e tu pode gerar conexões e melhorar a vida dela de uma forma que tu nem imagina, assim, né? Acho que muito legal, bom, muito Mel bom. e Vicky, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa conversar muito mais aí, Show. que as ideias sigam flutuando pelo mundo e a gente se apropriando delas. Deixa eu aproveitar, quero dar um recado pra você, porque hoje, segunda-feira, esse episódio tá indo ao ar dia 19 de agosto, aqui no YouTube de GZH. E à noite tem 0 Hora Talks no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre. E a gente vai falar sobre mudanças de paradigmas na educação superior e óbvio que criatividade envolve essa mudança de paradigma. A partir das 19h30 no Teatro da Unicinos, com entrada grátis, e também tem transmissão aqui no YouTube. É isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio do podcast Educação do Amanhã. Tchau!